Vamos começar. Está na hora. Então, vamos fechando os nossos olhos. E Jesus, sempre Jesus à nossa frente. E agradecemos ao Mestre pela oportunidade que nos dá de estarmos reunidos, pela oportunidade que nos dá de raciocinarmos sobre a mensagem que vem do alto, da qual ele foi o grande propagador. Agradecemos então a Jesus por tudo isso e por estar pacientemente ao nosso lado sempre, apesar das dificuldades que nós encontramos. O Mestre nunca abandona o discípulo. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos. Sidoca apareceu aí, tem mais gente. Hoje nós vamos falar sobre compreender e compreender-se para permitir o perdão. Nós vamos falar, portanto, do perdão, né? Só que tem coisas que a gente esquece, não presta atenção, e precisamos sim prestar atenção para que o perdão seja legítimo, seja correto, seja completo. Vamos recapitular rapidamente a live anterior, como de costume, né? Sempre fazemos isso. Recapitulando, nós dissemos na semana passada que nós estamos numa fase de transição. E nessa fase de transição, na qual a Terra está passando, saindo da condição de expiação e provas e entrando num mundo de regeneração, é normal que aconteçam grandes tumultos, que nós estamos presenciando, né? As grandes dores. Espíritos reencarnando, espíritos com uma condição moral, esses irmãos ainda pequeno, mas para muitos ainda é a última oportunidade. E serão, se não aproveitarem, serão encaminhados a outros orbes para que eles possam continuar o progresso, porque o Pai não abandona nenhum dos seus filhos. Então, é natural que estejamos numa época de intolerância, os ânimos acirrando, e vemos diariamente tristes acontecimentos. Em toda a área, nós percebemos complicações, por exemplo, na área da política, né? Tanta violência, tantos crimes, até no meio das famílias, a família desmontando um pouco, em razão dos espíritos não estarem tão atentos ou não terem as qualidades morais suficientes para conduzirem a família da melhor forma, né? Avanço tecnológico não para, é uma rapidez, e de repente, no meio de tanta correria, tantas informações, tantas ferramentas, o homem acaba se sentindo confuso, acaba atrapalhando com relação aos seus costumes, seus valores, que são afetados, distorcidos. Então, nesses atritos que vamos percebendo continuamente, todos nós percebemos, a forma como as pessoas se relacionam. Prestemos atenção nisso. Jesus, em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 15, ele disse assim, é para chamar a atenção, hein? O que entra pela boca não torna o homem impuro, mas o que sai de sua boca, isso é que o torna impuro. Então os discípulos se aproximaram dele e perguntaram, você, Jesus, sabe que os fariseus ficaram ofendidos quando ouviram isso. E aí Jesus responde, toda planta que meu Pai celestial não plantou, vai ser arrancada pelas raízes, hein? Acabar com tudo. Deixem-nos, eles são guias cegos. E um cego, quando conduz outro cego, ambos caem no buraco. Então Pedro, que estava ali ao lado de Jesus e dos outros discípulos, pediu, explica-nos essa parábola, Jesus. E aí Jesus pergunta, será que vocês ainda não conseguem entender? Não percebem que o que entra pela boca vai para o estômago e mais tarde é expelido? Mas as coisas que saem da boca, essas não. Essas vêm do coração. E são essas que tornam o homem impuro, pois do coração saem os maus pensamentos,
os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Então, ele se reportava aquilo que está aqui dentro e que sai através da nossa boca. Então precisamos ter cuidado. É preciso pensar nas palavras que partem daqui, é do nosso coração, da mente, né? Aquelas palavras, falamos, ditas, as palavras escritas, as palavras pensadas. Então, essas palavras comunicam muito mais do que simples ideias, do que meras opiniões. Elas expressam quem somos. E aí é que é o problema. Elas dizem quem nós somos. Elas falam a respeito dos nossos valores. Se respeitamos ou não respeitamos, por exemplo, os outros. O que está aqui dentro? Quem sou eu? Vemos as ideias, então, divulgadas no mundo de hoje, pelos meios de comunicação. Distorcendo, mensagens depravadas, terríveis, pelas redes sociais. Quantas mensagens colocadas ali de uma forma irresponsável, mentirosa, perigosa. Vemos os relacionamentos entre as pessoas vazios. As palavras que saem daqui não expressam um sentimento puro. Muitas pessoas que se ligam, eu te amo, no fundo não é amor, tem interesses no meio. Nós vemos então relacionamentos vazios, vemos mais reações impensadas do que ações raciocinadas, sentidas. É aquela questão do bateu, levou. Isso está aí, campeando. Falamos da maledicência semana passada, que atinge a todos. O maldizente, o leviano, o irresponsável, não consegue se colocar no lugar do outro para saber como ele se sente com relação ao que tem passado devido aos falsos boatos. Por isso, ele, o maldizente, ou aquele que espalha coisas tristes, não consegue enxergar que sua língua é como uma espada afiada, que fere o seu semelhante. Por isso tem tanta atração pela fofoca, pela leviandade e espalhar coisas irresponsáveis. Falamos na semana passada do episódio da escola, de base aqui em São Paulo. Foi detonada por uma mentira que levou os sócios inclusive a doença, e partirem de uma forma triste, de estarem alguns ainda vivos, encarnados, mas com dificuldades enormes em razão da mentira que foi falada. Falamos da maledicência que Chico sofreu quando ele se dirigia, logo no comecinho da sua caminhada mediúnica, 22 anos de idade, a vista afetada, ficando cego. Ele ia a Belo Horizonte acompanhado da irmã, e ele foi vítima de calúnia. Falamos sobre o comentário de Emmanuel, sobre como julgamos o semelhante. Normalmente julgamos o outro, pintando com as cores que estão aqui dentro. Se as cores são boas, tudo que a gente observa, a gente tenta entender, dar uma desculpa, um sentido correto. Quando as tintas são pretas, tudo é preto na nossa caminhada, tudo é complicado. Chegamos a comentar sobre isso. Mas hoje nós vamos seguir um pouco mais adiante. Vamos ver a necessidade de compreender o outro e compreender-se para permitir que aconteça de fato o perdão. Hoje, então, em meio a tantas divergências entre as pessoas, tanta incompreensão, desrespeito, desprezo, egoísmo, precisamos começar a atuar, cada um de nós, agir para a melhoria de todo esse cenário. Nós somos responsáveis pela mudança desse cenário. Não embarcar nas coisas erradas, equivocadas, nas mensagens maldosas que são colocadas, nos programas sem sentido que a comunicação coloca aí, querendo entrar no nosso lar, e
para que nós possamos atuar, é preciso compreender as pessoas. Se não compreendermos as pessoas, vai ficar difícil. Compreender as suas condições de vida, as suas dificuldades, porque muitas vezes cobramos demais de quem não pode dar. Os conflitos que essa pessoa passa, os desesperos, as angústias, as tristezas, as dores. Se eu não aprender a buscar, a compreender isso, vai ficar difícil uma aproximação com alguém com eu tenha um conflito qualquer, né? Então, para que ocorra essa ajuda, esse desafeto que porventura eu tenha, ele vai continuar uma pessoa sempre rejeitada. Por quê? Porque não quero compreender ele. E na verdade, nem me compreendo. Dois bicudos não se beijam, né? Tem um ditado aí. Então, nós temos que procurar compreender o outro e a si mesmo. Porque normalmente nós cobramos demais e nós mesmos não temos as conquistas que cobramos do coração do outro. Então, precisamos fazer como o Mestre Jesus fazia. Como que ele procedia? Ele se utilizava da empatia. É como se ele entrasse no coração das pessoas e percebesse por dentro o que aquela pessoa sentia. Então, ele entrava no coração e compreendia a dificuldade do outro e valorizava o que o outro, o semelhante, trazia de belezas, de conquistas. Não era o dedo apontando para as deficiências, era abraçando e valorizando as conquistas do irmão que estava ali. Jesus enfatizava sempre, sempre, a necessidade do perdão, da misericórdia. A indulgência, que é o perdão, pede compreensão. Compreensão. É um dever, a rigor, que nós temos para com os outros, pois nós também precisamos dele. Não é só o outro que comete equívocos e que precisa ser perdoado. Eu também, pelos equívocos que cometo, eu preciso ser compreendido e perdoado por aqueles a quem eu maltratei. Vamos lembrar da prece do Pai Nosso. Quantas vezes nós fazemos a prece de forma impensada, mecânica, né? Como no passado fazíamos e que não deveríamos mais fazer, né? Pai, perdoe os meus equívocos. Pecados, não gosto de pecados. Perdoe os meus equívocos, assim como eu perdoo o equívoco do outro. Será que é só da boca para fora? Quero ser perdoado, mas não concedo o perdão, né? Aí fica difícil, pessoal. Então, só que o perdão, né, ele é mais amplo do que muitos imaginam que ele seja. Ele é muito maior, né? Então precisamos pensar nisso. O que é o perdão? Perdoar. Perdoar aquele que nos agride, que nos ofende. Pedir perdão. Porque é tão fácil, às vezes, perdoar o outro. Agora, pedir perdão? Me rebaixei? Né? Mas e se você errou, tem que ir pedir perdão mesmo. Meu orgulho não permite. Então tá mal. Então tem que mudar muita coisa aí. Então, perdoar aquele que nos agride, que nos ofende. Ir pedir perdão àquele a quem nós ofendemos, né? E conceder perdão, que muita gente esquece, a nós mesmos. Eu me perdoando quando nós nos maltratamos, nos equivocamos. O auto-perdão. Então é perdoar o outro, pedir perdão ao outro e perdoar-se. Só que é difícil fazer isso tudo se eu não compreendo. Se eu não compreendo o outro, como é o outro, se não compreendo a mim mesmo. Vivo de uma maneira maluca, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu, né? Que nem Zeca Pagodinho. Não faz sentido. Então, o perdão fica
prejudicado, mesmo o auto-perdão, se não houve a real compreensão do ocorrido. Por que dessa confusão entre mim e o outro? O que gerou isso? Compreensão dos envolvidos, senão não consigo realmente conceder e pedir um verdadeiro perdão, né? Eu preciso compreender os envolvidos nesse episódio, né? Mesmo que sejamos só nós, para o auto-perdão. Eu quero me conhecer, o que eu fiz, por que fiz, será que estou repetindo? Como que eu modifico? O que eu preciso procurar para que eu realmente tenha um comportamento melhor? Então eu tenho que conceder o auto-perdão. Também fica difícil, porque nós precisamos ter a compreensão daquilo que provocou a desavença. Ué, eu tenho uma dificuldade com você. Como que surgiu isso? Sei lá, um WhatsApp atravessado, né? Uma fake news. Ô, meu amigo, por conta disso, isso aqui não expressa a verdade. Você foi tapeado. Eu vou te mostrar qual é a verdade. Então, para que possamos crescer e possamos conceder, pedir o perdão, auto-perdoar-se, nós não podemos ser levianos nessa análise. Viver de qualquer jeito. Deixa tocar, vai em frente. Aquela pessoa, eu tenho dificuldade, mas também já não gostava dela. Não leve esse problema adiante. Solucione. Somos irmãos todos. É preciso que estejamos de mãos dadas. Então, não se pode ser leviano. Aí sim, fazendo isso tudo, abrem-se as portas para tornar possível o verdadeiro perdão das ofensas. É só assim que a gente consegue. E quanto aos maus atos que foram praticados pelos outros, por mim, crimes, tudo isso, como é que fica, por exemplo, a questão da justiça? Perdoa, está perdoado, meu irmão, mas houve um crime, nós estamos na terra. Como é que fica essa situação? Jesus e nós não afirmamos que não se deva fazer justiça com relação aos maus atos, né? Estamos na terra. O perdão não isenta a aplicação de uma pena. Não isenta, não. A aplicação de uma pena dentro dos códigos penais da terra. Caso contrário, seria o caos. Imagine, eu mato uma pessoa, vem e fala, olha, me perdoa, eu matei, não devia ter matado, tá bom? Tá. E aí, ficou por isso mesmo? Não, não pode. Então, o perdão não isenta a aplicação de pena prevista nos códigos penais da terra, né? Jesus nos trouxe a justiça divina, a justiça maravilhosa, né? E nós estamos vivendo a justiça da terra. Nós deveríamos aprender a aplicar a justiça da terra da forma mais justa possível. Infelizmente, nós vemos que as coisas, até em razão da época em que estamos vivendo, até a justiça está um pouquinho contaminada, né? Então devemos sim procurar aplicar essa justiça da maneira mais justa, ao mesmo tempo em que sabemos que a justiça divina automaticamente já está sendo executada. A justiça divina não para nunca. Ela pega até o último ceitil, como disse Jesus, né? Então, nós temos que estar sempre bem atentos a isso, porque às vezes a gente diz, eu cometi tal coisa, mas a justiça da terra não alcançou, né? Então eu estou tranquilo. Não. Por quê? A justiça não alcançou por quê? Porque não estava classificado ali, né, no código, que aquilo era crime. E aí, você está isento só porque não estava classificado? Consciência. É a consciência que vai dizer se você
errou ou não. Porque enquanto você não tiver consciência do crime praticado, você vai achar que não aconteceu nada. Daí a necessidade de aprendermos cada vez mais, de raciocinarmos cada vez mais, para que a gente de fato possa evoluir. Porque fechar os olhos à verdade não é solução. Não. Não vamos nos enganar dizendo, eu não sabia, né? Eu roubei, mas foi pouco. Então precisa ter cuidado. Precisamos mudar a nossa forma de entender as coisas. Precisamos buscar seriedade nas coisas da vida. Como no início nós dissemos, que todos nós temos um compromisso nessa mudança. E não podemos nos furtar a participar dessa luta de modificação da terra, modificação das pessoas, abrir às pessoas a forma correta de pensarmos nas coisas. Quando nós falamos a respeito de errar, né? Uma falha, mas ninguém viu, todo mundo faz, parece que aí não tem problema nenhum. Nós vamos assimilando esse procedimento e ele se torna normal. E não é normal. Não, é uma agressão. É uma agressão que, se eu tiver consciência, se eu compreender, ninguém pode ter visto, talvez, não tem problema. Eu cometi uma agressão sozinho, né? Ninguém viu. Eu vi. E basta que eu tenha visto, porque já é o bastante para interferir na minha consciência. Então, aqui na Terra, não é preciso que aconteça o ato. Estou isento. Então, não tem problema nenhum? Tem. Posso não estar em curso a punições da justiça da Terra, mas a justiça divina não. Essa não escapa. Exemplo. Eu tenho uma pessoa, vamos escolher uma pessoa aqui, Michel. Ô Michel, tudo bem? Eu digo, não gosto do Michel. Eu sei que o Michel, toda noite, ele passa por tal rua, a tal hora, eu vou comprar um revólver e amanhã, comprei o revólver, vou ficar escondido atrás de um poste e quando o Michel passar, eu vou dar um tiro nele, quero matar o Michel. E aí eu compro o revólver. No dia seguinte vou até a rua que ele passa sempre, bem pertinho do horário que ele passa. Me escondo atrás do poste, com o revólver e fico esperando o Michel. E nada do Michel. E nada do Michel. E ele não aparece. Meu Deus, já se passaram 2, 3 horas, 4 horas. E agora? Volto para casa com o revólver. Bonito, não matei ninguém. Não serei punido pela justiça da terra. Internamente eu cometi uma infração. Cometi uma infração violenta, que só não se concretizou porque, graças a Deus, o Michel não apareceu. Então seria até pior, né? Quando nós falamos em policiar ou auxiliar, né, as pessoas a se policiarem, deixarem de aceitar comportamentos que todo mundo faz, é só isso, isso é pouco, nos dias de hoje isso aí não é nada. Tudo aquilo que contraria o bem é mal, não importa o grau. Isso me faz recordar, há muitos anos atrás, muitos, um programa de televisão. Esse programa de televisão, uma pessoa narrava um episódio hipotético. E tinha lá 20 e tantos jurados que diziam a respeito do comportamento, se deveria sim ser assim ou assado. E aí eu lembro direitinho até hoje. A narrativa foi: você está sentado em um banco dentro do ônibus, bem pertinho da roleta. E de repente, chega um homem, encosta na roleta e você está ali vendo.
ele tira a carteira do bolso, paga a passagem, pega o troco, coloca na carteira, vai colocar no bolso de trás, a carteira cai e ele não percebe, não se dá conta. E aí a grande pergunta para que os jurados, né, os juízes ali, decidissem: você devolve a carteira ou pega a carteira? Boa pergunta, né? Para vocês eu tenho certeza qual é a resposta. Tenho certeza. Mas a grande pergunta era: você está sentado, viu o homem parar na catraca, pagou a passagem, foi colocar a carteira e você viu que a carteira, ao invés de entrar no bolso, caiu no chão e o homem foi embora. O que você faz? Pega a carteira para você ou chama o homem e devolve para ele? A maioria dos jurados, contaminando milhões de pessoas que estavam assistindo o programa, a maioria deles, e nos pareceu pessoas, né, instruídas, a grande maioria foi: pego para mim. Mas por que você pega para você? Porque achado não é roubado. Viu como a gente consegue manipular, como o ser humano manipula? E aí comete crimes e diz: mas todo mundo faz. Se caísse você pegava também. Então nós temos que trabalhar no sentido de mudar essas coisas. É preciso mudar, porque sem mudar a terra não muda. As pessoas, muitas, que vieram para cá para aprender, para ter talvez a última chance de permanecer aqui na terra, talvez estejam jogando fora. Por quê? Porque achado não é roubado. Mas ele viu de quem era a carteira. Então temos que pensar nisso. Nós vamos falar sobre uma historinha e vamos interrompendo, fazendo comentários, para a gente ver como é que as coisas são, tá? Essa historinha vocês vão perceber logo de imediato qual o episódio envolvendo Jesus. Combinado? Então vamos lá. Jesus havia terminado uma de suas pregações na praça pública, quando percebeu que a multidão se movimentava em alvoroço. Alguns populares, mais exaltados, prorrompiam em gritos, enquanto uma mulher ofegante, cabelos desgrenhados e faces macilentas, se aproximava dele, Jesus, com uma súplica de proteção a lhe sair dos olhos tristes. Os muitos judeus ali aglomerados excitavam o ânimo geral, reclamando o apedrejamento da pecadora. Muitos pedindo o apedrejamento da mulher, de conformidade com as antigas tradições, as leis antigas, as leis mosaicas. Solicitado então a se constituir juiz dos costumes do povo, o mestre exclamou com serenidade e desassombro, causando estupefação aos que o ouviram. Jesus disse só isso: aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Por toda a assembleia se fez sentir uma surpresa inquietante. As acusações morreram nos lábios mais exaltados. A multidão ensimesmava-se para compreender a sua própria situação, depois que Jesus disse isso. Então, o que aconteceu ali? A palavra de Jesus: quem nunca errou, atire a primeira pedra, fez com que eles parassem, jogassem as pedras ao chão e começassem a se conhecerem, fazer o auto julgamento. E continua: enquanto isso, o mestre pôs-se a escrever no solo despreocupadamente. O que significa? Sem fazer qualquer julgamento das pessoas. Estava lá escrevendo no chão.
Ou seja, como se ele dissesse, esse alvoroço todo vai ser solucionado. O tempo corrigirá. O que eu estou escrevendo na terra, o tempo apaga. A chuva leva, o vento dissipa tudo. Então tudo mudará, né? Então ele não fez julgamento nenhum. Continuando, aos poucos, o local ficara quase deserto. Ou seja, eles reconheceram a sua real condição, mas também a condição daquela mulher. Ela não era diferente deles. Olha o conhecimento, né? Continuando, apenas Jesus e alguns discípulos já lá se conservavam, tendo ao lado a mulher a ocultar a face com as mãos. Em dado instante, o mestre divino ergueu a fronte e perguntou à infeliz: mulher, onde estão os teus juízes? E observando que a pecadora lhe respondia apenas com um olhar reconhecido, onde as lágrimas aljofravam num misto de agradecimento e alegria, Jesus continuou: ninguém te condenou? Também eu não te condeno. Vai e não peques mais. O que aconteceu nesse momento? Vamos tentar fazer a leitura, né? Jesus não condenou, né? Entretanto, Jesus já havia feito um julgamento daquela mulher, um julgamento útil quanto ao comportamento dela. De fato, ela pisou na bola, né? Então, Jesus, tanto que faz essa leitura, que diz a ela: olha, vai e não peques mais. Então Jesus havia feito a leitura. De fato, ela havia errado, né? Então, vai e não peques mais. Era Jesus dizendo: passado, passou. Na justiça de Deus, passou. Faça daqui para frente. Corrija, começa a melhorar agora. Não peques mais, ou não erres mais. Esse peque é meio, né? Pecar é um pouquinho estranho. Continuando. A infeliz criatura retirou-se, experimentando uma sensação nova no espírito. Ou seja, saiu dali buscando se conhecer, mudar o seu comportamento e se auto-perdoar, né? Então ela vê a possibilidade também até de perdoar os seus agressores. Olha a mudança que deve ter ocorrido nesse fato, nesse rápido acontecimento ao lado de Jesus. Ela se conheceu e conheceu os outros. E os outros conheceram a mulher e se autoconheceram e jogaram as pedras no chão. Seguindo, a generosidade do Messias lhe iluminava o coração em claridades vivas que lhe banhavam a alma toda. Estava feliz a mulher. Mas, enquanto a pecadora se retirava, presa de intensa alegria, os poucos discípulos que se encontravam junto do Senhor, né, que estavam ali, eram poucos, não conseguiam ocultar a estranheza que lhes causara o gesto do mestre. Coisa estranha. Como Jesus fez isso, né? Por que não condenara ele, aquela mulher de vida censurável, aos olhos de todos? Pensavam. Não se tratava de uma adúltera? Os discípulos, pensando assim, eram humanos. Estavam aprendendo, carregavam suas dificuldades, como todos carregavam e todos carregamos, né? Então eles permaneciam inflexíveis quanto aos costumes, às leis duras de Moisés. Eles estavam presos na lei e não conseguiam fazer a leitura de si mesmo e da mulher, né? Então ficavam mais nas leis duras, sem compreender então a necessidade, eles, do auto-julgamento. Eu estou apontando para a mulher, mas
E eu? Como é que está a minha situação? Estou tranquilão? Não. Seguindo. Nesse ínterim, João se aproximou, discípulo João, e interrogou o mestre. Mestre, por que não condenastes a meretriz de vida infame? Por quê? E aí vamos analisar essa frase de João. Triste julgamento de João. Triste. Mas era aquilo que ele tinha aqui dentro. Utilizou as ferramentas internas, mas um julgamento descabido, triste, que machucava. Olha quando nós falamos as palavras ditas, as palavras escritas, as palavras pensadas. Aqui, palavras ditas por João. Por que você não condenou essa mulher, dessa meretriz de vida infame? Por quê? Pela evolução moral de Jesus, ele seria, naquele momento lá, ele seria o único em condição moral para condená-la, porque ele não errava em nada. Mas isso foge do espírito de Jesus, do amor de Jesus, da compreensão de Jesus. Ele não condenava ninguém. Por quê? Empatia. Ele sabia o que estava aqui dentro, e sabe até hoje, da nossa pequenez, do que nos falta, da nossa busca em melhorar. Estamos indo, né? Seguindo em frente, mas ainda falta tanto. Mas não para. Não, vai em frente, vamos buscar isso tudo, né? Seguindo. Jesus, depois dessa pergunta de Pedro, mestre, por que não condenaste a mulher de vida infame? Aí Jesus fixa no discípulo o olhar calmo e bondoso e redarguiu. Quais as razões que aduzes em favor dessa condenação? Me fala os argumentos aí pelos quais eu devo de fato condenar essa mulher. Me diga, o João. Sabes, continuou Jesus, o motivo por que essa pobre mulher se prostituiu? Por que motivo? Você sabe? Não que seja bom, não que seja correto, mas quais os motivos que levou essa mulher a fazer isso? Continua Jesus. Terás sofrido, você, João, alguma vez, a dureza das dificuldades, vicissitudes que ela atravessou em sua vida? Você conhece as dores dela? Jesus falava, ignoras o vulto das necessidades e das tentações que a fizeram sucumbir a meio do caminho? Você não conhece a vida dela, os problemas, a pequenez? Continuava Jesus. Não sabes quantas vezes tem sido ela objeto do escárnio dos pais, dos filhos e dos irmãos das mulheres mais felizes? Ela que estava ali para ser apedrejada por muitos judeus, com a pedra na mão, querendo a morte dela, vai saber se no meio deles não tinha pelo menos um que tivesse se aproveitado da tristeza dessa mulher, da dor, do descaminho dela, mas queria tirar a pedra. Né? Então vamos pensar nisso que Jesus falou. Ela, a mulher, também seria vítima das ações dos outros, né? Palavras ditas por eles, ações, convites ao prazer, provocações, ou a necessidade de nos controlarmos. Ela, a mulher, que era a que deveria morrer, na verdade também era vítima. Vítima das nossas palavras, escritas, faladas, pensadas, aqueles que provocavam a mulher, que induziam a mulher ao descaminho. Continuava Jesus. Não seria justo agravar-lhe os padecimentos infernais da consciência pesarosa e sem rumo. Não é justo. Ela já sofre. Então não temos que agravar.
temos que ajudar. Agravar não, né? Então, imagine essa mulher, o reino dos céus que ela estava. Ela não estava no reino dos céus. Reino dos céus é a serenidade, é a paz, a consciência tranquila. Então ela sofria em razão do comportamento dela, do descaminho. Então isso já era a justiça divina funcionando. Funcionando pela dor, pela tristeza. Quando eu fujo do melhor caminho, não é Deus punindo, é eu me punindo. Se eu saio do caminho do amor, da retidão, da honestidade, saí da lei divina, entrei nos descaminhos, sofro as consequências. Culpa de quem? Só minha, de mais ninguém. Mas João, ainda defendendo os princípios da lei antiga, as leis de Moisés, ele ainda não tinha se conformado. Ele diz: entretanto, Jesus, ela pecou e fez jus à punição. Não está escrito, não, que os homens pagarão centil por centil os seus próprios erros. Era João querendo a punição, inflamado, né? Vamos pensar aí. Ainda faltava a João o autojulgamento, o conhecer-se, para ver que ele também trazia os seus defeitos, seus problemas. Porém, sempre é mais fácil, e não digo que seja maldade, mas é mais fácil apontar o erro do outro e esquecer os próprios. E o que estava acontecendo com João nesse momento, né? Mas aí, nessa insistência de João, o mestre sorriu sem se perturbar e esclareceu: ninguém pode contestar que ela tenha pecado, errado, né? Mas quem estará irrepreensível, ou seja, sem nenhum defeito na face da terra? Nós estamos num mundo de expiação e provas, né? Onde o mal ainda prevalece. Olha Jesus seguindo, veja bem isso aqui. Ele se reporta à lei divina, mas a lei aqui, da terra. Ele fala: há sacerdotes da lei, magistrados e filósofos que prostituíram suas almas por mais baixo preço. Contudo, ainda não lhes vi os acusadores. São poderosos, ninguém acusa. A hipocrisia, falou Jesus, costuma campear impune, enquanto se atiram pedras ao sofrimento. Olha só, a justiça divina, falando Jesus da diferença da justiça divina da justiça da terra. Ele falava da precariedade da justiça da terra. Os poderosos sacerdotes, esses se prostituíram por muito mais baixo valor e ninguém os acusa, ninguém os prende. Mas aquela pobre mulher, que não se sabia o porquê de ter ingressado nessa vida, não que esteja certa, mas levou, né, a esse descaminho, ela precisava ser apedrejada. É diferente hoje? Não. Talvez até pior. João, continuou Jesus, o mundo está cheio de túmulos caiados. Deus, porém, é o Pai da bondade infinita, que aguarda os filhos pródigos em sua casa. Filho pródigo, aquela parábola, o filho que saiu, depois vai voltar. Teve que sofrer antes, mas depois volta. Continuou Jesus: poder-se-ia desejar para a pecadora humilde, a mulher, tormento maior do que aquele a que ela própria se condenou por tempo indeterminado? É a justiça divina. A consciência, a dor, a tristeza, o descaminho que ela entrou, já é uma punição enorme que ela se auto-aplicou. Por quê? Porque quanto mais vai entendendo ao longo da caminhada, mais vai percebendo os equívocos que comete. Por isso que o mestre diz: a quem mais é dado, mais será cobrado. A você foi dado mais entendimento? Qualquer errinho
menor, que não seria nada para ninguém, para você é uma coisa monstruosa. A quem mais é dado, mais é cobrado. Continuou o mestre. Quantas vezes lhe tem faltado pão à boca, ou a manifestação de um carinho sincero à alma angustiada? Raras dores no mundo serão idênticas às agonias de suas noites silenciosas e tristes. É esse o seu doloroso inferno, falou Jesus, sua aflitiva condenação. É que em todos os planos da vida, o Instituto da Justiça Divina funciona naturalmente, com seus princípios de compensação. Esse reportava então Jesus ao erro da mulher, mas também ao erro da sociedade, que a condenou, a desprezou, e que o tempo ajustaria tudo isso, pois a justiça divina acontece sempre e conduz o homem à evolução, ao progresso, para que não erre mais. Continuou o mestre. Cada ser traz consigo a fagulha sagrada do Criador e erige dentro de si o santuário de uma presença ou a muralha sombria da negação. Mas só a luz e o bem são eternos, e um dia todos os redutos do mal cairão, para que Deus resplandeça no espírito de seus filhos. Não é para ensinar outra coisa que está escrito na lei: vós sois deuses. Então o homem precisa ajudar nesse progresso. Quando falamos, vamos auxiliar a mudança do mundo, nós, ajudando as pessoas a se modificarem, a compreenderem, a saírem dessa dor interna em razão dos maus atos que ainda têm. Continua o mestre. Porventura, não sabes que a herança de um pai se divide entre os filhos em partes iguais? Ó justiça de Deus! Ninguém é privilegiado. Continuou o mestre. As criaturas transviadas são as que não souberam entrar na posse do seu quinhão divino, permutando-o pela satisfação de seus caprichos no desregramento ou no abuso, na egolatria ou no crime, pagando alto preço pelas suas decisões voluntárias. Então, mesmo não alcançado pela lei humana, às vezes não cometendo os crimes aos olhos do mundo, as leis divinas foram descumpridas e ele já sofre a consequência. Não é punição de Deus, não. É o erro nosso. Continua o mestre. Examinada a situação dos homens, falando para João, por esse prisma, temos de reconhecer no mundo uma vasta escola de regeneração, e o mundo é, onde todas as criaturas se reabilitam da traição aos seus próprios deveres. Estamos aqui para crescer. Falhamos, voltamos, vamos fazer melhor. A terra, falou Jesus, portanto, pode ser tida na conta de um grande hospital, onde o pecado é a doença de todos. O Evangelho, no entanto, traz ao homem enfermo o remédio eficaz. Olha que coisa linda, hein? Bonito. O pecado é a doença de todos. E o Evangelho, o ensinamento do Mestre, o ensinamento moral, tudo isso é o remédio eficaz, para que todas as estradas se transformem em suave caminho de redenção. Continuou o Mestre. E por isso que não condeno o pecador para afastá-lo do pecado. E em todas as situações, prefiro acreditar sempre no bem. Ele não se fixa no mal. Ele busca o bem, entender o bem. Quando observares, João, falou o mestre, os seres mais tristes e miseráveis, arrastando-se numa noite pejada de sombra e desolação, lembra-te da semente grosseira, que encerra um germe divino, nessa semente grosseira, um germe divino, e que um dia se elevará do seio da terra para o beijo de luz do sol. É como uma semente que germina. O homem é assim. Às vezes retarda essa germinação.
mas o sofrimento desperta, agita, faz com que o homem mude de posição. E agora, terminada toda essa explicação do mestre, o filho de Zebedeu, João, deixando transparecer na luz do olhar a sua profunda admiração, pôs-se a meditar nos ensinamentos recebidos. Muito tempo ainda não transcorrera depois desse acontecimento, quando Jesus subia de Cafarnaum para Jerusalém, acompanhado por alguns dos seus discípulos. Celebravam-se festas tradicionais entre os judeus. O Messias chegou num sábado, sob a fiscalização severa dos espíritos rigoristas de sua época. Os fariseus, os sacerdotes. Não foram poucos os paralíticos que o cercaram, ansiosos pelo benefício de sua virtude salvadora. Escandalizando os fanáticos, o mestre curava e consolava na sua jornada de gloriosa redenção, explicando que o sábado fora feito para o homem, e não o homem para o sábado, enfrentava sorridente as preocupações dos mais exigentes. Vendo tantos cegos e aleijados aglomerados à passagem, Tiago, irmão de João, interpela, vendo todos aqueles doentes: Mestre, sendo Deus tão misericordioso, por que pune os seus filhos com defeitos e moléstias tão horríveis? Por que ele pune dessa forma? E aí Jesus responde: acreditas mesmo, Tiago, que Deus desça de sua sabedoria e do seu amor para punir seus próprios filhos? O Pai tem o seu plano determinado com respeito à criação inteira. É um plano, mas dentro desse plano, a cada criatura cabe uma parte na edificação, pela qual terá de responder. Como que você está atuando no meio dessa edificação do plano do Pai? Diz Jesus: abandonando o trabalho divino para viver ao sabor dos caprichos próprios, a alma cria para si a situação correspondente, trabalhando para reintegrar-se no plano divino, depois de se haver deixado levar pelas sugestões funestas, contrárias à sua própria paz. É lindo isso, hein? O funcionamento da justiça divina. É Jesus dizendo: a cada um segundo as suas obras. João não compreendeu que a palavra do Messias era confirmação dos ensinamentos que já ouvira de seus lábios na tarde em que a multidão exigia o apedrejamento daquela pecadora. Afastaram-se em seguida do tanque de Betesda, lá em Jerusalém, esse tanque, cujas águas eram tidas em Jerusalém, na conta de miraculosas, e onde o mestre fizera andar paralíticos, dera vista a cegos e limpara leprosos. Tanque de Betesda. Só um esclarecimento. Esse tanque fica dentro de Jerusalém e, na época, os doentes ficavam à margem desse tanque. E a água que ficava ali, de vez em quando, ela borbulhava. E a crença deles naquela época é que quando a água borbulhava, era porque algum anjo vinha ali para socorrer o primeiro doente que conseguisse pular na água, tá? Então, o tanque de Betesda era isso, tá? Então, na companhia de Tiago, continuando, Tiago e João, os dois irmãos, filhos de Zebedeu, o Senhor encaminhou-se para o templo, onde um dos paralíticos que ele havia curado, lá no tanque de Betesda, um paralítico há 38 anos, esse homem relatava o acontecido, cheio de sincera alegria. Jesus aproximou-se dele e, deixando entrever os seus discípulos
que desejava confirmar os ensinamentos sobre pecado e punição, falou-lhe abertamente quanto que se lê no texto evangélico do próprio João. Eis que estás são, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Né? Desde que esses ensinos foram dados, novas ideias de fraternidade povoaram o mundo, com respeito aos transviados, aos criminosos e aos inimigos, atingindo a própria organização política dos estados. O Império Romano, que dominava a região, vulgarizava os mais nefandos processos de regeneração ou de vingança. Lá, onde o Império Romano dominava, escravos ignorantes eram pasto de feras nos divertimentos públicos, pelas faltas mais insignificantes que eles cometiam na casa dos poderosos romanos. Só de uma vez, na narrativa, 30.000 desses servos, a quem se negava qualquer bem do espírito, eram desprovidos de espírito, segundo o entendimento deles, foram crucificados numa festa. 30.000, próximo aos soberbos aquedutos da Via Ápia. Os açoites humilhantes eram castigos suaves. Entretanto, desde a tarde em que Jesus se encontrou com a mulher pecadora, frente à multidão, um pensamento novo entrou a dominar aos poucos o espírito do mundo. A substância evangélica do ensino, inovidável, penetrou o aparelho judiciário de todos os povos. Era pior, foi melhorando. A sociedade começou a compreender suas obrigações e procurou segregar o criminoso como se isola um doente, né? Buscando auxiliar-lhe a reforma definitiva por todos os meios ao seu alcance. Temos críticas hoje nesse processo, mas o objetivo, o espírito da lei no mundo, na justiça humana, é esse, é recuperar, não é eliminar, não. E continua, os mentores ou os menores delinquentes foram amparados pelas numerosas escolas de regeneração. Todo o sistema da justiça humana evoluiu para os princípios de magnanimidade e os juízes modernos, lavrando suas sentenças, sem nunca haverem manuseado o Novo Testamento, talvez ignorem que procedem assim por ter sido Jesus, o grande reformador da criminologia. Temos críticas ao sistema de hoje, muitas. Isso foi deturpado? Foi. Voltará a ser ajustado? Com certeza. Com certeza. É que na fase na qual nos encontramos, até a justiça foi afetada. Nós percebemos a entrada de espíritos em condições tristes, em todos os campos. E isso já estava previsto pela espiritualidade já há um bom tempo. Nós vemos como se tornou medíocre, ou se tornaram medíocres, as artes, a música, né? A política, todo onde está o homem, a coisa caiu em qualidade, perdeu o sentido, a busca de uma melhor condição moral. Quem vai arrumar isso? Nós. Não tem mais ninguém. Nós, que já começamos a entender, temos que começar agora a trabalhar para mudar o espírito do mundo. Tá? Então, compreender e compreender-se para permitir o perdão. Vamos perdoar? Sempre. Mas as pessoas não fogem das consequências daqueles crimes que porventura tenham feito aqui. É natural. Caso contrário, se instalaria na Terra o caos.
Combinado, pessoal? Muito obrigado pela companhia, pela paciência. Bom fim de semana e semana que vem, novamente juntos. É uma alegria estar junto com vocês. Combinado? Grande abraço, pessoal. Fiquem com Deus. Obrigado pela paciência, hein? Tchau, tchau, pessoal.